de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar no vosso lar, na sua vida, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. Eu estava ausente alguns dias, viajando para lá e para cá. Por sinal, eu estava num lugar que o nosso convidado vai ir. Olha só, eu fui o João Batista dele, Mas hoje, dia 5 de novembro, estamos aqui em nome de Jesus para mais um programa Restauração da sua Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede é aqui, nós estamos aqui no estúdio, Estamos na sede aqui, Avenida Farrapos, 312, acesso pela Voluntários da Pátria, 927. Conosco hoje, irmão Eliezer. Irmão Eliezer, tu vai ficar à tarde? Não, olha aí, o Eliezer não, Quem somos nós, Não, o horário dele até é o meio-dia, Por sinal, irmão Eliezer, mas vamos ficar quieto, aí vem depois alguém te substituir. Glória a Deus. Vai, daqui a pouco chega, fica em paz, fica tranquilo. Muito bem, conosco nesta programa Restauração, eu estava tentando falar o nome dele. Jonathan, aí, olha aí, foi uma briga de foice no escuro. Paz do Senhor, irmão Jonathan. Alegria ter o senhor aqui mais uma vez. Paz do Senhor, pastor Paulo Roberto. Alegria toda minha. Uma honra, um privilégio poder estar aqui no programa juntamente com o senhor. É sempre um prazer enorme. E estamos aqui nessa tarde, início de tarde, para podermos falar das coisas de Deus, daquilo que Deus tem feito. Também quero cumprimentar a todos os irmãos que estão aí participando deste abençoado programa, e não podemos esquecer de pedir para os irmãos compartilhar, pastor, e também deixar aí a sua curtida nesse vídeo, que toda vez que a gente interage com o vídeo que está ao vivo, ele é mostrado para mais pessoas, mais notificações o YouTube fornece para os usuários, para os inscritos. Então compartilhe nos seus status, nos grupos, com os amigos, porque o assunto hoje vai ser interessante, como sempre é, pastor, aqui os programas ao meio-dia, juntamente com o senhor e todos os demais programas também. Eu me emociono em trazer aqui o irmão Jonathan, e ele estava falando e algumas coisas foi passando na minha mente. Primeiro, essa maneira que ele sempre me tratou, com educação, isso eu admiro muito numa pessoa, respeito. E num momento assim, bem difícil da minha vida, ele nem vai lembrar disso aí, ele me ajudou. Foi quando faleceu a minha mãe, lembra disso? E eu fiz um seguro. Sim. Lembra? Lembro, agora lembrei, nem lembrava. Pastor. Mas eu me lembrei, irmão. Eu não esqueço das coisas que tremendo. Boas. Foi com a dona Fernanda, um seguro Isso. Que muito nos auxiliou, não é? Naquele momento difícil, porque eu tinha prometido para minha família porque minha mãe estava numa situação bem difícil, no hospital. E aí eu peguei a minha irmã e o meu irmão e falei, não, se acontecer alguma coisa com a mãe, eu pago tudo, Eu precisava fazer alguma coisa. E eles seguraram aquela palavra, E eu falei, e depois eu tinha que ajeitar aquilo, Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí eu entrei em contato com a Abrace, e eles me ajudaram muito mais do que eu necessitava, Me ajudaram muito. O irmão Neymar, o irmão Jonathan, tempo que ele estava aqui, agora ele é psicólogo, E aí eles me recomendaram um seguro. Eu queria só aquele plano funerário. Plano funerário. Mas eles me deram uma coisa a mais, que depois me devolveram dinheiro. Nem sabe disso aí. Então aí me encaminharam para um seguro. Eu não sei se era seguro de vida, não sei o que era aquilo ali. Eu digo, mas a minha mãe não está em condições. Daí ele me encaminhou para essa senhora, dona Fernanda, uma mulher extremamente educada. Não sei se tu conhece ela. Conheço, Conheci o marido dela, o filho dela. O filho dela, acho que é maior que eu, é barbada, Então, assim, é no Menino Deus. E eu fui lá, conversei, me atendeu, mas uma senhora, assim, especial. Muito simpática, muito querida ela, Então, muitas vezes eu falei com ela e foram feitas todas as coisas
E graças a Deus, então, foi graças ao irmão Jonathan. Mas, muito bem, vamos a um outro ponto. Esta princesa que está aqui é a Lili. Aí, o microfone dela está funcionando, irmão? Aham. Tem que aproximar mais só um Tu pouco. tá indo aí, meu irmão? Tô. A tua luta hoje é grande, hein? Já tô lutando já. Ele saiu meio-dia. Paz, senhor, minha irmãzinha querida. Paz do Senhor, pastor. Como é que é o teu nome? Elisa. Tu tem irmã? Sim. Como é que é o nome dela? Giovana. Giovana. Ah, Gigi! Ah, Gigi! Onde é que tá a Gigi? Ficou em casa. Ah, Gigi, preguiçosa. Vamos dar tchau pra Gigi? Oi, Gigi. Tchau, Gigi. É a maninha dela. Muito bem. Essa é a tua primogênita. Sim, senhor. Muito linda, muito bonita. Tu puxou o teu pai ou tua mãe? Os dois. Ah, olha, ela é psicóloga. E aí, irmão? Eliezer, o que tu me diz? O Eliezer acho que foi agora. Não quer tomar partido, né? Quer agradar os dois, né? Muito bem, meus irmãos, vamos lá então. Nosso programa de hoje, nós trouxemos aqui nosso irmão Jonathan e a sua filhinha que veio junto. A senhora é muito bem-vinda. Sempre a senhora é bem-vinda. Mas na próxima vez, tu traga quem? A Giovana. Traz a Gigi, né? Tá lá a Gigi em casa, com os cachorrinhos, né? Uhum. São dois? São dois. São dois cachorrinhos. Eu fui na casa deles lá. Muito bem. Então, o nosso querido irmão Jonathan está aqui. Para quem não sabe, um jovem, e ele é encarregado de uma linda congregação. Tive o privilégio de... Parabéns, irmão. Aleluia. Eu sei que tu é um precursor, tu está dando continuação a um trabalho abençoadíssimo que o nosso irmão... Pastor Hamilton iniciou. Hamilton, eu sei, Hamilton. Não esqueci de ti, irmão Hamilton. Tu acha que eu não vou dar os créditos para ti? Não, fica tranquilo. O Hamilton é muito querido, né? E o Hamilton realmente deixou um suor ali, né? A gente sabe disso aí. Mas assim, um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E Deus proporcionou ao nosso irmão Jonathan ir para lá. E o Hamilton, Deus abençoe ele ficou de segunda área, quer dizer, não tem que se queixar, né, irmão Hamilton? Bom, e o nosso irmão Jonathan, ele tem nos auxiliado muitas vezes aqui, né, embora encarregado de congregação, né, uma família muito bonita, não é? E também ele é psicólogo, né? Então, muitas vezes, ele está conosco aqui. E ele vai estar pregando, palestrando, como você queira, na cidade de Arroio do Sal. Rapaz, eu vim de lá, eu estava lá em Torres é do lado de Arroio do Sal. Sim, região, né? Pastor abençoadíssimo, meu amigo, querido, pastor Fábio. Conhece ele? Não, pastor, não conheço. Tu vai ter o privilégio, pensa num homem de Deus. Ele, a sua esposa, no sábado nós fomos para lá, ficamos o dia praticamente de joelho dobrado. E aquilo foi um remédio, um presente na igreja orando. E ele falou, pois é, pastor, e no domingo tem o jejum solene. Aí vamos de novo, aleluia! Fomos para a igreja, ficamos lá o domingo, orando, buscando a presença de Deus. Glória a Jesus. E no domingo era aniversário da esposa dele. Então, o irmão Jonathan vai estar lá, né? Sim, senhor, estaremos a Rosemary Mânica vai estar por lá também, me fala aí. Isso, nós teremos lá, então, um retiro regional da União Feminina da região litoral do Rio Grande do Sul. Acho que ele é litoral norte, se não me falha a memória. Eu acredito que sim. E haverá, então, um retiro da União Feminina e o tema é sobre saúde. E a gente não pode falar sobre saúde, né? E sem falar de saúde emocional também. Então, é bem importante que nós estaremos lá falando também sobre esse assunto, falando sobre saúde emocional. E eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E aí, vai levar as princesinhas? Vamos eu e minha esposa. Não acredito. Olha, Lelê. Faz um protesto, levanta a bandeira, faz faixa assim, ó, eu quero ir junto. A gente não é que é um trabalho para casais, né? É, um evento. Não, tô brincando aqui. Aí a gente estava conversando até agora há pouco, antes de vir para cá, estava conversando com a esposa sobre como que nós vamos fazer essa logística aí, mas a gente não tá nada decidido ainda. Mas como é que foi a conversa? Tu vai levar nossas filhas sim? Não, eu não vou levar, tu vai. Foi assim, ó, me cola, como é que foi, Lili? Como é que foi? Não, tu vai levar sim, senão eu não vou. Foi assim que a mamãe fez, não?
Não, tô brincando. Não, eu sei como é que é, não é fácil, né? No sentido de... Até elas são pequenas, não incomodam, né? Não. Mas é um retiro de casal, aí é... Um Bom, exemplo. os irmãos sabem o que é melhor. E aí, meu companheiro, vamos falar então sobre emoções. Amém, pastor. A gente vem já há algum tempo estudando sobre essa área que é tão importante, né? E eu estou esboçando, então, um artigo, e é um conteúdo muito rico, não só do ponto de vista natural, mas também espiritual. Porque ao estudar, ao pesquisar na Bíblia, encontrei diversas referências, pastor. Tu não precisa, o senhor não precisa da minha ajuda. Mas eu vou te perguntar uma coisa. O irmão chegou a ler aquele livro, Temperamento Transformado, eu acho que é o Tim LaHaye. É muito... esse assunto aí. Não li, pastor. Bah, meu irmão, esse aí é um livro assim, ó, excepcional, mas excepcional. Eu tenho certeza que muitas coisas que o irmão vai pregar lá vai ao encontro daquilo que com certeza Deus lhe deu. Temperamentos transformados. Muito, muito, muito interessante. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ler esse livro e fala com as emoções e o temperamento de homens de Deus, como no caso de Pedro, Moisés, Paulo, né, que foram transformados. Se não me trai a memória, o Pedro se enquadra ali no sanguíneo, né, eles foram transformados. Olha assim, ó, Abraão também, muito, muito, muito interessante. É que às vezes as pessoas olham assim, eu estou vendo uma reunião agora, irmãos, que nós até mostrei para os irmãos que eu estava em reunião, saí agora da reunião, eles viram aqui, eu estava do lado na minha sala aqui, e pela internet com o Conselho Administrativo, com os supervisores, pastor Humberto, tratando de assuntos extremamente importantes. E uma das coisas que o pastor Humberto falou é isso, que às vezes as pessoas olham, e ontem ele falou na live também, ele falou na live isso, não sei se os irmãos assistiram, as pessoas olham assim, mas meu Deus, que homem que sucesso, abençoado, mas não sabe o que ele passou. John Wesley, segundo relatos, sabe quem era o maior inimigo do John Wesley? A mulher dele. Então, olha as lutas que as pessoas passam. E, às vezes, Deus permite algumas coisas para trabalhar também no nosso temperamento. Mas a pessoa vem para a igreja, ele é salvo, foram perdoados os pecados dele, mas é um camarada brabo, indignado, qualquer coisa, ele fica, entre aspas, raivoso, não é? Não sei se tem esse termo. Mas daí Deus diz, não, eu te amo, eu tenho uma obra na tua vida. E começa a acontecer coisas e a pessoa não entende. E é Deus que está moldando a pessoa. Aí ele vai para o choro, para a oração, né, irmão? É verdade, pastor. Vamos lá, nosso psicólogo, eu estou atropelando, mas é um assunto emocionante. Não, mas é tremendo. É pastor. emocionante. É. Apesar que tu vai voltar sempre aqui, meu irmão, não vem. Amém. Apesar que ele nunca me disse não, viu? Ele é muito querido, muito querido mesmo. Amém, porque é um prazer, né, pastor? E a gente sabe que estar, assim, participando de atividades da igreja tem que ser o nosso objetivo, né? Embora a gente tenha uma vida secular, nós tenhamos compromissos, se a gente não tiver tempo para Deus... Eu lembro que no início da minha conversão, pastor, nós saímos com os irmãos, assim, para fazer um trabalho evangelístico e tinha uma combizinha bem velhinha. E foi assim, nos primórdios da minha fé. A Kombi. Ele já está começando a ficar velho, teu pai. Era uma Tempo da Kombi. E aí, eu me recordo, pastor, que tinha, assim, um adesivo no painel da Kombi, e o adesivo dizia assim, quem não tem tempo para Deus, perde tempo. Com certeza. Então, por mais que a gente tenha compromisso, por mais que nós tenhamos objetivos pessoais, particulares, sonhos, ideais, se a gente não dedicar o nosso tempo para as coisas de Deus, a gente está perdendo tempo. Não, né? Então, tá certo. a gente precisa priorizar sempre as coisas de Deus. Então, E sempre mesmo assim, ó, olha só, a visão que o irmão Jonas tem, e é uma pessoa que não parou de estudar, e eu sou apenas um amigo, né? E sugiro, continue, irmão, se tu puder continuar estudando, isso é muito, muito bom. Muito bom, né? A esposa também estudando, e ele tem essa visão. O que eu estou tentando dizer com isso? Mesmo ele tendo prioridade com as coisas de Deus, ele não perdeu tempo, Deus deu mais tempo para ele. Estudou, é um obreiro, né, que está aí extremamente atuante, ele vem de longe para servir
a Deus de uma cidade a outra, literalmente. Então, assim, ó, a pessoa tem que aproveitar o tempo, né? E pastor, sabe o que me alegra? Eu sempre tive um desejo, agora vou fugir um pouco do tema aqui. E vem cá, me diz uma coisa, tu gosta de trabalho de tenda? Adoro, pastor. Olha só. Mas eu vou Nós dizer vamos ter que fazer uma parceria com esse homem aí. ali na cidade de Guaíba, a gente montou uma tenda e foi o primeiro trabalho que a gente fez ao ar livre, no centro da cidade, num lugar nobre da cidade. Eu me emociono. Eu era encarregado naquele período do Café Convívio, então a gente fez um trabalho social, a gente fez um trabalho espiritual, né? Tivemos pastores convidados, a gente fez a hora livre na orla do Guaíba, assim, o pregador estava pregando e o fundo era o Lago Guaíba. Algumas pessoas chamam de Rio Guaíba, né, mas não é rio, é lago. É o lago ali. E o lago estava no fundo, foi algo lindo, pastor, aquelas cadeiras brancas, aquele ambiente de campo, de verde, de praça, e ali somente as grandes empresas da cidade, como Toyota, CMPC, que a CMPC é a maior empresa privada do estado do Rio Grande do Sul, fazem eventos. Mas como eu tinha um contato com a secretária de Cultura e Turismo da cidade, eu consegui um dia pra gente fazer o evento ali. E não tem mais fez contato um evento. Não, temos ainda, ela continua lá, a secretária é a mesma ainda, há anos, ela é uma Mas, ótima rapaz, fala com o teu chefe, o pastor Carlos Alberto, que é meu amigo, né? Sim. Já. Não, e a gente tá programando, E pastor. Guaíba também, né? Tem que falar com o pastor de lá. E a gente está programando para Cachoeirinha, lá nós fazemos um evento lá, aos redores da Congregação Parque da Matriz, onde a gente está. Eu vou estar em Cachoeirinha, meu irmão. Que dia? Já vou te dizer quando, mas vai falando aí. E aí a gente vai fazer lá um trabalho de... Vai fazer um trabalho de evangelismo. Então, provavelmente, nos próximos dias aí, nas próximas semanas, a gente vai fazer algum trabalho e nós temos que lembrar do nosso supervisor, né? O senhor é nosso supervisor da região ali, o senhor não pode... Dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro? 6 de dezembro. Não, mas 6 de dezembro é uma segunda-feira. Não, dezembro, meu irmão. 4 e 5 é... Dá uma olhadinha. Sábado e domingo? Dá uma olhadinha aí. Dezembro. Lili, tu vai ter que ser a minha secretária, Lili. E do teu pai também, de nós dois. Dia 6 é uma... Dia 5. Dia 5. 5, tu tem razão. Tá, dia 5. Tem razão. Dia 5. Vai ter... Eu sei que é à noite, mas eu não sei se vai ter alguma coisa durante o dia. Amém. Bom, vamos estar lá de qualquer jeito. Amém. Mas deixa eu só voltar ali essa questão que agora até me fugiu, pastor. O que eu ia falar? Não, tem lá os eventos, tem a secretária em Guaíba, vocês querem fazer também em Cachoeirinha. Não, mas nós estávamos falando de outra coisa, pastor. É a da Lili. Agora veio. Não, agora lembrei, pastor, lembrei. Deixa eu abrir esse link aqui pra gente poder falar antes de tratar esse assunto. Eu errei, não, capaz, te atropelei pastor. no assunto. Não tem certo e errado, pastor. Pastor Carlos Alberto que diz que eu e o pastor Humberto não podemos fazer programa junto, porque um não deixa o outro falar. Deixa eu falar, botar o pastor Alvacir no meio, aí terminou o programa, né? E a irmã Tainê na técnica, aí deu, aí... Não, calma, pastor, aí vai... Falar nisso, chegou a irmã Tainê? Alô? Sim, pastor. Chegou! O Eliezer tá feliz agora. Pastor, tem que dar um desconto numa Tainê, ela tá nas vésperas. É verdade. Nas vésperas de um momento, Tu sabia da última? Tu sabia, Lili, da última? Hein? Não? Tem uma noiva por aqui. Glória a Deus. Sabia? Não. Não, vai casar. 12, né? 12, sexta-feira que vem que eu vou ser. Meu Deus, tá contando os dedos. Vamos continuar o nosso assunto aqui de emoções. Depois a gente fala sobre isso, né? Fortes emoções. Inclusive, tô com saudade de fazer um programa do Ombro Amigo com a irmã Tainê. Não, mas agora vai o foco convidar dela. os pobres, irmão. Agora é só de Fábio pra cima. Vai. O foco é outro, né? Pastor, e aí, só então, pra mim, deixar isso aqui pros irmãos que estão participando. Sim. E... eu sempre tive desde jovem, assim, aquele desejo de trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus, sabe? Que coisa boa. E quando eu comecei a trabalhar como obreiro, atuar mais na igreja, eu comecei a construir essa ideia de trabalhar para Deus. E até então não tinha nem ideia, né? Não projetava fazer ensino superior, estudar. Né? Venho de uma família simples, uma família... pobre, então a gente não idealizava algo assim, né? Inclusive, eu fui o primeiro a me formar no ensino superior dentro de todo o meu quadro familiar. Pai, eu também, tu é misericórdia de Deus. Misericórdia, pastor, só misericórdia. Onde nós Agora o meu sobrinho, que é biólogo. Hoje eu recebi uma mensagem de um obreiro, onde nós estávamos na ceia lá na congregação, e eu falei sobre o perdão de Deus, falei sobre o perdão que liberta e os cárceres do orgulho.
Bah, e foi um mas culto olha tremendo de só, ceia. rapaz. Os irmãos fizeram fileira para pedir perdão, os obreiros, a membresia. Tem coragem de ter me convidado para empregar um dia lá ainda, hein? Não. Quem sou eu, tio? Mas aí é que tá, né, pastor? Depois que um pastor do seu nível pregar lá, a gente tem que se esforçar ainda mais, né? É brincadeira. E aí, um obreiro hoje me mandou um áudio dizendo assim, olha, pastor, eu estou impressionado. O tesoureiro da igreja estava acertando as questões financeiras, disse, mas deixa eu mudar de assunto aqui. Eu fiquei impactado positivamente pelo que o senhor falou ontem no culto. Aquilo que o senhor é, não vou relatar as coisas que eu falei no culto do que eu fazia antes, mas ele disse assim, pastor, o senhor era um bárbaro, o senhor era um homem bárbaro. E o que Deus fez é inacreditável. A gente olha para o senhor. Eu sempre achei que o senhor fosse uma pessoa polida, assim como o senhor é. Não imaginei que o senhor veio desse mundo e tenha feito o que o senhor fez. Temperamentos transformados. E aí ele disse, olha, coisa tremenda. Eu fiquei impactado porque eu fiquei observando o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Então, né, pastor, verdade. é só pela Não, mas misericórdia, é verdade né, pastor? mesmo. Só pela misericórdia que a gente faz o que faz e é o que é, né? E eu sempre idealizei isso, pastor, de, né, poder ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse. E hoje, para resumir, hoje eu trabalho 100% para Deus. Por quê? Atendendo congregação, né? Estou sempre me envolvendo com um trabalho ou outro. Faço supervisão do departamento de ensino na região sul. Inclusive, vamos estar dia 19 lá em Arroio Grande também, ministrando um seminário lá na região sul. Ah, que bom. Vai uma excursão aqui da sede, vai ser uma benção. Então, a gente está lá trabalhando lá nas áreas da região sul, junto com o pastor Wilson Resplandes. Uma benção. Ótimo. Nosso capitão, nosso pastor. Vou viajar com ele para o Amazonas. Isso, ele comentou comigo, ministrar o curso de ética ministerial nessa data, né? Inclusive nessa data, do dia 18 e 19. 13, nós estamos saindo daqui de Porto Alegre. Vamos ficar durante a semana lá, né? Mas, dezembro. E aí ele comentou comigo que vocês vão estar viajando. Que benção. Manaus, Tefé. E a gente está aí trabalhando, né, pastor? Como obreiro, se envolvendo nas coisas de Deus, se dedicando às coisas de Deus. Trabalho na capelania prisional, ministrando curso de teologia. Então a gente está aí se envolvendo hoje para Deus. E olha que tremendo, pastor. Eu me formei esse ano e hoje 100% dos meus clientes são crentes. Bom. São irmãos da igreja. Então, isso não era uma coisa que eu projetava. Não era uma coisa que eu idealizava, sabe? Até dizem pra mim... 100%. 100%. Todos os pacientes meus... Inclusive, tem pacientes fora do Brasil, tem pacientes na Europa, que são hoje, né, membros da igreja, enfim. Só para assim, para deixar claro para os ouvintes, o psicólogo, os assuntos ali tratados com o paciente, com o irmão, fica ali. Ali, pastor. Isso é interessante. É ali. Pessoas às vezes têm anseio, tem coisa lá do passado. Acredito, né? Com certeza, pastor. Coisa que tu olha para a pessoa, nem imagina. E ali tem coisas que precisam ser, por exemplo, precisam ser trabalhados. Eu estava num determinado lugar e uma senhora se endemoniou no final, né? Aí tá, Deus fez a obra lá. E depois alguém falou para mim assim, pastor, sabe a história daquela mulher? Pois é, o que houve? Ela matou o companheiro dela, não me lembro se era casado ou não, o companheiro dela. Mas só que foi uma coisa assim, não, por incrível que pareça, irmão, isso acontece, né? Deus nos livre de uma coisa dessa. Foi legítima defesa. Mas, irmão, mesmo que seja legítima defesa, como é que fica a cabeça da pessoa, irmão? Não, com certeza, pastor. Matou uma vida ali. Com certeza. Não, São não. traumas. Não, ela tranquila, ela acredito que nem presa vai ser. Porque realmente foi legítima defesa. Mas agora, o homem queria matar ela, na verdade. O homem queria matar ela e ela, num golpe lá, tinha um determinado objeto cortante. E na hora do desespero, ela pegou aquilo ali tentando... Ele queria tirar ela pela janela. E se virou e pegou bem na virilha. E matou o homem. Agora é o seguinte, aí a gente vamos agora para a pessoa depois dessa situação, desse trauma. Como é que fica a cabeça de uma pessoa? Mas só que tem um detalhe, irmão. Eu sei que é uma coisa ruim, é terrível. Deus me guarde de passar por uma coisa dessa. De matar uma pessoa, mesmo que seja por legítima defesa. Mas só que tem um negócio, irmão. Biblicamente, tem solução. Com certeza. Tem solução, a pessoa tem que viver. Agora tu vai ficar, eu matei. O resto da vida, assim, meu irmão, misericórdia. Não. Com certeza. Foi legítima defesa. Agora, eu penso assim, irmão. Ó. Como se diz, eu vou usar uma linguagem, um português. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa tem que dar um estalo. Uma hora assim, vem revelação. Para aí. Tu não tem culpa disso aí. É ruim, eu sei,
mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Levanta a tua cabeça, casa de novo, vai viver. É difícil, mas tem saída. São questões E que... aí entra o profissional. Questões que necessitam de um processo, né, pastor? Então, E um trauma tem saída, como né? esse, claro. Não pode até falar assim de pessoas que estavam numa situação terrível. Sim, sim. E mudaram, conseguiram. Isso acontece com frequência, pastor. Olha só, com frequência. Então, assim, existem pessoas, por exemplo, que eu já atendi, que hoje a gente reduziu, por exemplo, a frequência de atendimento, porque estavam em Poxa depressão. vida, coisa boa. E que com um tratamento ali terapêutico, nem com intervenção medicamentosa, só pelo falar, só pela mudança de hábitos, só Com pela tomada de certeza. decisão, pela autonomia, pela busca da É isso aí, independência, é isso aí. de fazer novas atividades, já mudaram a sua condição. Eu ouvi de um médico uma processo, vez. O um médico processo. falou para mim assim, ó, ele falou que na realidade todos precisariam de uma terapia. Sim. Todas as pessoas. Não, é por isso que a gente precisa, né, Interessante. quebrar esses estereótipos que a gente comenta aqui frequentemente quando vem, de que não é só para quem tem um transtorno, para quem tem uma Não. doença, né? É para quem quer regular a sua vida. Porque quem de nós, eu mesmo tendo todo o conhecimento que tenho nessa área, ainda incorro nessa falha de daqui a Precisa. pouco faltar um ajustamento na minha rotina, falta de planejamento, falta de metas, gerenciamento das minhas emoções, né? A gente ainda se submete involuntariamente a essas situações. Então, não é porque a pessoa tem um transtorno ou tem um problema que precisa buscar. Claro Agora... que existem casos mais específicos, né, pastor, que aí a pessoa precisa, né, de um acompanhamento, uma intervenção muito mais específica, mas aí são casos à parte, né? Então, glória a Deus, porque eu me alegro, porque hoje eu vejo assim, ó, que muitas pessoas estavam esperando isso aí, estavam né? esperando um profissional dessa área É do verdade. ponto de vista cristão. Então, muitos dizem assim, ó, irmão, eu estava esperando um servo de Deus, uma serva de Deus, alguém que pudesse me ajudar nesse aspecto. Muito bom. Que tivesse uma visão cristã, uma visão, né, da palavra de Deus. Então, há uma carência nessa área, há uma necessidade, porque os transtornos eles estão crescendo, né? Uma vez... E isso acaba gerando uma demanda social e a igreja se insere nisso, né? Não, pastor? com certeza. A igreja se insere Uma vez nisso. eu ouvi de uma determinada pessoa e eu fiquei pensando aquilo ali. Não. Fez uma coisa para mim uma vez só. Ah, misericórdia, meu irmão. Sabe? Aí tu vê assim, daí tu começa a pensar. Essa pessoa, ele tem problemas lá do passado. Ele tem coisa lá de trás, que precisa ser trabalhado. Como é que um crente vai ter esse princípio na vida, irmão? Com certeza. É alguma coisa que está destruturada, que é lá de trás, que desordenou, sabe? Não, a gente não sabe o que aconteceu, familiar ou sei lá onde, que a pessoa ficou com essa visão. Né? Com certeza. Precisa ser trabalhado. O processo de desenvolvimento, a experiência, as vivências, é tudo isso que forma o nosso caráter, a nossa personalidade, quem nós somos. Né? Então, isso é interessante, pastor, porque a gente acabou com o pecado tornando aquilo que Deus nos deu disfuncional. Porque se a gente olhar para a Bíblia, né, lá em Gênesis 2:7, quando a Bíblia fala que Deus ele soprou fôlego de vida, né, naquele boneco de barro que ele havia feito, e aquele boneco, então, né, aquele ser que havia sido feito a partir da terra, do barro, Certo. ele se tornou o quê? Uma alma vivente. Alma vivente. E é interessante ali, pastor, se a gente olhar, né, para o conceito exegético desse texto, e a gente vai ver que a palavra hebraica usada para vida é a palavra zoe, que significa parte de Deus. Então, quando Deus ele soprou... Pastor Carlos Alberto gosta de pregar isso aí, hein? Pastor Carlos Alberto adora É pregar o pastor dele. É meu pastor. Então, assim, quando o Espírito de Deus foi soprado no barro, aquele barro se tornou alma vivente e parte de Deus foi para ele. Então, desde então, nós justamente nos tornamos o que a Bíblia diz, semelhança e imagem de Deus. Ok. E com isso nós carregamos também estes princípios que vêm de Deus, que são, né, as emoções de Deus, porque Deus também é um ser divino que possui emoções, tanto que a gente vai ver na Bíblia, né, Deus se alegra, Deus ele
ele se ira, só que a ira de Deus ela está produzida na justiça, ela se produz através da justiça, a base e o resultado da ira de Deus é a justiça. Então nós vemos que Deus se entristece, o Espírito Santo se entristece, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, Deus manifesta as suas emoções, Deus manifesta que aquilo que nós sentimos, Deus também, na sua essência, possui. E o que aconteceu com a caída do ser humano? Nós deturpamos, tornamos disfuncional aquilo que era para o benefício, para o nosso relacionamento com Deus. O que nós sentimos, e é interessante porque a palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa movimento de dentro para fora. Então, as emoções, na verdade, elas são uma forma de nós nos comunicarmos com Deus, tanto quanto pelo Espírito, e nós podemos, através das emoções, também estabelecer um relacionamento com Deus. O problema é que o pecado tornou disfuncional. E o termo usado, né, lá também, no início, para a alma, é o mesmo no Novo Testamento e no Antigo Testamento, só muda do hebraico para o grego. No hebraico, no Antigo Testamento, é nefesh, no Novo Testamento é psique, mas as duas coisas representam a alma, a essência do ser humano, onde é a sede das nossas emoções. Isso tanto dentro do ponto de vista psicológico, né, do estudo da psique, porque psicologia é psique, logia, estudo da alma. Quanto no ponto de vista teológico, a alma ela é a sede das emoções, é onde nós manifestamos a nossa personalidade. E isso é bíblico, nós encontramos diversas referências, inclusive na vida de Davi. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e é tremendo, pastor, nós não vamos ter tempo para discorrer sobre isso, mas lá em Arroio do Sal eu vou falar sobre essa temática, nesse material que eu estou produzindo também, que é um e-book que eu vou disponibilizar gratuitamente para a igreja. E até gostaria de ter a honra de poder lançar esse material gratuitamente para os irmãos. Lembrando que vai passar por uma revisão, né, pelos pastores da nossa igreja. Ótimo. Né, o pastor Carlos Alberto, que é, né, um professor de teologia, né, dentro do nosso ministério, que nós o reconhecemos como um homem que entende da palavra. Eu quero enviar para o senhor também. Obrigado. Vou enviar para o pastor James, que é o nosso superintendente de ensino. Enfim, para o corpo de obreiros que compõem o conselho, porque vai acabar, né, circulando no meio da igreja. Então, embora seja algo profissional, a gente, quanto obreiro, tem que se revestir, né, para que o ministério tem, né, esse setor, né? Sim, que a gente pode passar, dar uma revisada e às vezes algumas coisinhas ali que perfeito. Só vai ajudar, né? Perfeito. Muito então, bom. nesse material, pastor, eu vou discorrer como que Davi ele gerenciava as emoções dele, que é justamente de acordo com a expectativa de Deus. Então, qual que é a ideia, assim, pastor? Nós colocarmos as nossas emoções nas mãos de Deus. Porque, claro que isso vai requerer de nós, enquanto seres humanos, enquanto naturais que somos, um esforço, vai requerer de nós renúncia, dedicação para que isso aconteça. Não vai acontecer de forma involuntária, inconsequente. A gente precisa, né, medir esforços para que isso seja possível. Não é de qualquer forma. E a grande questão, né, é que nós vamos precisar entender o que nós realmente sentimos, porque as emoções, elas são inevitáveis. É inevitável, pastor, que a gente sinta alegria. Não tem como. É inevitável que a gente sinta tristeza. O ser humano foi feito assim. A nossa composição é essa. Por quê? Porque foi dado por Deus, claro, de uma forma funcional. Tranquilo. Lá no Éden, para o Adão e para a Eva. Quando o Adão e a Eva deixaram se levar pela iniciativa de Satanás, de os desconstruir do espírito, os tornar, né, ou os afastar de Deus, quando Satanás conseguiu afastar a criação de Deus, o ser humano de Deus, também afastou-se os princípios éticos, morais e espirituais que estavam ali para auxiliar o homem na sua construção, na sua estrutura, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas. E para que a gente possa fazer isso,
nós precisamos, né, submeter a nossa vida na presença de Deus. Porém, isso vai requerer de nós esse esforço. Então, as emoções, elas são legítimas. E a Bíblia vai mostrar isso de diversas formas, né? Então, quando nós conseguimos fazer com que o que Deus nos deu seja usado como Ele quer, nós obtemos a satisfação, nós obtemos, né, um relacionamento genuíno com Deus. E não só com Deus, primeiramente com Deus, exclusivamente com Deus, mas consequentemente com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, quando nós conseguimos, pastor, estabilizar essa construção que é intrínseca do ser humano, nós não temos como nos abster delas, né? Então, nós precisamos entender que isso faz parte de nós. E se nós assim sentimos, se nós assim vivemos, a gente precisa considerar, bom, se Deus me criou assim, ou se eu estou dessa forma, mas eu sei que eu desagrado a Deus, eu tenho que entender aonde está a essência do projeto de Deus para isso que eu sinto. E é por isso que a gente sabe, né, é ponto pacífico, que quando Jesus, ele se irou no templo, quando estavam agindo irreverentemente no local santo, no local sagrado, Jesus ali, ele irou-se, mas Jesus não pecou-se. Por quê? Porque a ira de Jesus, que é emoção, ela estava subjugada à vontade de Deus. Então, quando nós colocamos nas mãos de Deus as nossas emoções, quer seja alegria, porque a alegria gera euforia, a euforia gera uma ação impensada, impulsiva, a tristeza, não estando nas mãos de Deus, eu não sabendo gerenciá-la de forma correta, ideal, ela vai gerar problemas emocionais drásticos, complexos. A pessoa vai entrar num processo de ansiedade, vai entrar num processo depressivo, a pessoa vai cortar os seus relacionamentos. Então, uma série de consequências negativas ocorre quando nós não sabemos fazer aquilo que Deus projetou exatamente para o que Ele nos deu. Então, assim, parece um pouco confuso, né? Porque o tempo não vai nos dar a oportunidade de explicar isso sistematicamente e estruturadamente. Mas, de forma sucinta, Deus nos deu as emoções para que nós possamos usá-las e submetê-las a Ele, para que nós tenhamos um bom relacionamento com Ele próprio e com aqueles os quais nós nos relacionamos. Com a nossa família, porque é o nosso primeiro núcleo de relacionamento, né? A família é o núcleo de relacionamento principal, então é dali que surgem as nossas bases, na família, e posteriormente nas demais relações interpessoais, intrapessoais que nós vamos estabelecer. Tudo requer de nós esse gerenciamento. E é interessante, pastor, porque nós temos 5 emoções principais, mas nós temos aproximadamente, isso foi constatado por uma universidade europeia, que nós temos hoje 27 tipos de emoções, das mais variadas emoções. São 27 emoções que o ser humano possui. Existem as 5, que são as 5 emoções principais, né, que são aquelas que nós sentimos de forma universal. Todo ser humano possui ela. Então, quais são? É a alegria. Alegria, eu pensei. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Agora, uma coisa interessante, meu irmão. Essas 5 emoções aí, na realidade, elas podem ser usadas como benefício, todas elas. Exatamente, pastor. O nojo, pô, é bom. É bom. Ah, mas eu não gosto de ter nojo. Meu irmão, já pensou se não tem nojo, daqui a pouco tu vai estar comendo uma coisa que é nojenta. Exato. Até se envenenar. Exatamente. O medo. Meu irmão, se não tiver um certo medo, tu vai te atirar num precipício para baixo. Com certeza. Vai subir numa árvore, vai cair lá de cima. Exatamente. Subindo, quebra um galho, tu vem de cabeça para baixo. Ah, o que tu me diz? É ruim, né? É ruim. E assim por diante, sai acelerando o carro. Claro que entra a imprudência também, mas a pessoa tem que ter um certo temor, um receio das coisas. Essa é a grande questão, pastor.
Essa é a essência. É, E elas foram criadas irmão, com um objetivo genuíno, E bom. quanta gente já morreu por... não tem problema, isso eu faço. Né? Eu fiquei sabendo de um rapaz, escuta essa aí, que ele subiu em cima de um poste. Sabia disso? Aqui na Ipiranga ali, na Vila do Cachorro Sentado. Subiu num poste. E porque alguém lá ofereceu R$5 para ele. Ele subiu no poste, só que daí ele encostou num fio de alta tensão. Ficou grudado lá, morto. Uhum. Ele não teve medo de fazer aquilo ali, mas perdeu a vida. Grande coisa que ele fez. Né? Então a pessoa tem que ter receio das coisas. Meu irmão, não mexe nesse fio. Que não tem nada, não dá nada. Meu irmão, cuida. Fica grudado ali. Não, e essa é a questão. Se a pessoa não sabe gerenciar as emoções, pastor, ela vive um estado de angústia e ansiedade constante. Uhum. E é justamente o que nos faz tomar decisões impensadas, ter atitudes que vão gerar prejuízos. É nós não sabemos nos relacionar, às vezes, ou eventualmente, né? Enfim, isso é uma coisa que acontece até corriqueiro nos relacionamentos conjugais. Quando não há essa organização emocional, que, claro, vai depender sempre, irmãos, a gente fala aqui dessas questões naturais, mas eu quero sempre que os nossos irmãos que participam aqui dos programas, e particularmente que eu estou, sempre o primeiro estágio é o espiritual. Sempre, é o espiritual. Claro, é o relacionamento com Deus, é uma vida de oração, é uma vida de jejum. Mas, dentro de todo esse contexto, de toda essa realidade circunstancial, também há a nossa influência nos relacionamentos, as nossas particularidades, as coisas que nós sentimos, as coisas que nós pensamos, né? E isso também influencia diretamente nos relacionamentos. Vai começar lá no relacionamento conjugal, entre marido e mulher, que às vezes não tem um ajustamento, é porque não conseguem regularizar, estabilizar as emoções, relacionamento com os filhos, de pais para filhos, de filhos para pais, entre irmãos, entre colegas de trabalho, entre vizinhos, entre amigos, entre irmãos da igreja, relacionamento com os subordinados, relacionamento com os liderados na igreja, né? Às vezes falta, né, essa sensibilidade para que a gente possa, de fato, conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis. Com certeza. A gente, para podermos viver o que a Bíblia nos ensina sobre a unidade do corpo, sobre esse anelo do corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, depende tanto do espiritual quanto do natural. Eu preciso me posicionar, eu preciso também me condicionar a ser um bom obreiro, um bom servo, um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um bom irmão. E uma coisa também, irmão Jonathan, eu vejo assim, como as pessoas acabam sofrendo por viver mal. Eu vou usar um português aqui raso, né? As pessoas sofrem por viverem mal, irmão, conduzirem mal a sua vida. Então as pessoas, irmão, um foi criado lá no morro, o outro foi criado lá no subúrbio, o outro foi criado lá não sei aonde. Então ele traz assim uma bagagem, né, de emoções, de convivência, tá tudo no DNA da história dele lá, né? Muito bem. Aí a pessoa vem para Jesus. É hora dele mudar de vida. É hora de transformar suas emoções. Mas ele traz algumas coisas que lá atrás ele usava como defesa. Desconfiança. Continua desconfiado. Às vezes, irmão, tem pessoas que querem o bem da pessoa. Querem o bem, mas ele é todo desconfiado. Todo desconfiado. Vamos pegar um exemplo aqui que eu convivo. Irmão, gostaria de te convidar para te vir num programa de rádio. O que ele quer? O que ele quer de mim? O que ele está me convidando? Não vou ir. Não vou ir. Não vou. Sabe, do nada. E a pessoa está recebendo uma oportunidade para, sei lá, para ter uma unidade do corpo de Cristo. Né? E a pessoa fica toda desconfiada. Tu vai falar com a pessoa, o que ele quer? O que ele está perguntando isso aí? A pessoa sofre por viver assim. A pessoa sofre. Agora, por quê? Porque as emoções dele estão desestruturadas. É muito terrível isso aí, irmão.
Até tu conviver com pessoas assim. Eu peguei um ponto só, a desconfiança. Eu vejo, irmão Jonathan, principalmente pessoas que tiveram contato com drogas, boa parte, com todo respeito, são muito desconfiados. Não sei porquê, isso é impressão minha, não sei. Tem uma certa paranoia, assim, meu Deus do céu. Dependendo do que tu fala, a pessoa... Ele já fica meio aqui, sabe? Okay. E às vezes, irmão, e não é nada de mal, até corta uma amizade pela desconfiança da pessoa. Não é? Sabe o que é isso aí, pastor? Incrível. Às vezes, irmão, tu fala às vezes coisas na melhor da boa vontade. Até para ter uma unidade maior, uma amizade melhor. Aí, dependendo da pessoa, ela fica dizendo, pô, mas para aí, olha aqui, não. Ah, não, larguei de mão. Não é misericórdia, não é nada aquilo ali que ele pensou. Mas sabe que isso aí, pastor, é tão interessante, porque quando é que nós temos dificuldade de compreender o outro? Vamos partir do princípio. Quando eu me conheço, quando eu desenvolvi a capacidade de autoconhecimento, eu consigo entender o que eu estou sentindo. Isso, irmãos, você que está assistindo, é primordial. É primordial você saber entender esse fato, essa realidade tão relevante, que é a gente conhecer o que a gente está sentindo, saber de fato o que nós estamos vivenciando. Isso é interessante. Eu tenho que entender por que eu estou assim, Claro. por que eu sinto isso, por que eu estou pensando isso. Sabe que algumas vezes eu já pensei, eu já fiz essa pergunta para mim? Pastor, mas eu nem sabia que tinha isso aí. É um questionamento metódico, pastor. Interessante isso aí. É importante que a gente o faça. Ele é essencial. A gente tem que saber. E o grande problema é que as pessoas hoje, elas estão desorganizadas E emocionalmente. uma outra coisa, irmão, principalmente entre casais. É mais fácil tu acusar o outro, hein? É mais fácil. A culpa é dela. O erro é dela. É mais fácil. Mas aí é que tá. Mas tu parar... Meu irmão, mede as tuas atitudes. Já aconteceu comigo isso. Mede as tuas atitudes. Olha o que tu fez. Olha, tu levantou, o jeito que tu levantou, o jeito que tu chegou em casa, tu viu, tu nem cumprimentou, tu nem deu um beijo na tua esposa, tu nem abraçou, e tu tá culpando do nada, porque tu, sei lá, o diabo, um demônio, ou as tuas emoções, botou, sei lá o quê, uma desconfiança, ou tu tá trazendo coisas que aconteceram há 4, 5 dias atrás, e fica aquele clima e o diabo se aproveita daquilo ali. Do nada, é uma coisa terrível, né? Exatamente, pastor. E eu vejo que assim, quando a gente entende o que nós estamos sentindo, nós conseguimos executar a empatia. Empatia. Então veja, sentir o que o outro está sentindo. Exato. O primeiro passo é eu saber compreender o que eu estou passando. Ok. O que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, por que eu estou assim, por que eu estou alegre, por que eu estou triste, por que eu pensei isso. Quando a gente entende isso, a gente consegue entender também o outro. Porque se eu estou emocionalmente desorganizado, se eu não consigo compreender a mim mesmo, como é que eu vou compreender o outro? Bom, isso é verdade. Como? Se eu não consigo compreender a mim mesmo, as minhas particularidades, a minha individualidade, eu não consigo compreender, é possível compreender o outro? Não. E a pessoa tem que estar disposta a mudar, meu. E aí é que tá, vamos supor assim, Cristianismo é vida nova, é vida mudança, nova, é criatura. arrependimento. Exatamente. Aí é bênção, irmão. Então, assim, o que eu vejo, pastor? Eu vejo que, até nesse exemplo que o senhor citou, tá? No relacionamento conjugal, Ok. quando é que a gente vai conseguir alcançar o alvo da intimidade, da relação produtiva, que constrói, que evolui, que é madura? É quando eu não falo do outro. Olha que interessante isso aqui, pastor. É quando eu não falo do outro. Porque vamos supor assim, eu chegar para minha esposa e dizer assim, olha, tu é incompetente, tu não faz as coisas certas, tu é uma pessoa assim, tu age dessa forma, tu não pensa...
Bom, o que eu estou fazendo? Bom, Né? arrasou Eu estou, e julgou, eu né? estou destruindo. Não, terminou com a Eu pessoa. estou destruindo a autoestima Não, dessa mas daí pessoa. tem umas pessoas que dizem assim, ó, não, mas eu falei, e ela precisava ouvir aquilo ali. Mas aí... Meu irmão, tu aí pegou que uma tá. marreta e bateu em cima. Não, mas vamos supor assim, ó, dentro desse mesmo cenário, pastor. Olha como é diferente. Eu posso Vamos ver. alcançar o mesmo alvo dizendo assim, Tentando ajudar, não precisa falar dos defeitos. não, Mas tu vai ali e ajuda. e Não precisa falar. E fala, pastor, do que tu está sentindo. Aí é que está o segredo, a chave de um relacionamento que ele é prazeroso até no momento... Mas parei um pouquinho, deixa eu pegar um exemplo. Eu vou tentar, quem sou eu, né? Vou tentar te ajudar. Vamos supor assim que existam hábitos de alimentação, né? Daí já tem lá de 300 anos a pessoa foi acostumada a comer coisa frita, sei lá o quê. E, irmão, isso aí não é um dia. Não. E sabe, daí a pessoa ele começa a ter um certo conhecimento. Conhecimento que ele sabe, e tá certo o conhecimento dele. Ele começa a ver assim, pô, eu vou ter que mudar, não vou mais tomar refrigerante. Não vou mais tomar, eu não estou dizendo que tem que fazer isso. Eu não vou mais tomar café com açúcar. Não vou não sei o que mais. Então, daí ele chega, ó, a partir de hoje, terminou. Meu irmão, que isso, irmão? Tu vai arrumar um problema. Olha, os filhos vão ficar frustrados. Não, aqui tem que obedecer. Eu tenho pavor disso aí, assim. Sim. Eu, particularmente, acho, assim, uma certa ignorância, assim, sabe? ignorância. Eu ouço, fico quieto, vendo, assim. Mas eu acho que esse não é o caminho. Eu não sei como é que nós estamos de horário. Deus falou com Abraão. Foi Deus, irmão, foi Deus, não foi a Sara. Olha a maneira que Abraão tratou. Abraão, oferece o teu filho, o teu único filho, aquele que tu ama. Não, é o Isaac, não adianta querer ir lá para o outro, não, é o Isaac. O que ele fez? Ô Sara, vem cá, o negócio é o seguinte, ó, tu tem que me obedecer, tá? Eu vou matar o filho porque Deus mandou. Meu irmão, a mulher ia enlouquecer. Aí, outro ponto, o filho, como é que ele tratou? Levantou de madrugada, foi lá, saiu, né, quietinho, ele e Deus, falando com Deus. Ele tinha uma convicção, ele tinha uma comunhão íntima com Deus. E aí, quando chegou no pé do monte, vocês ficam aqui, eu e o menino vamos adorar. Não falou que ele ia ali sacrificar, porque senão eles vão entender. Tem coisa que é para a pessoa. Exatamente. Aí, quando ele está subindo, ô pai, não tinha falado nada para ninguém. Tem gente que fala demais, abre muito a boca. Não entende que o outro não tem estrutura. Não tem, vai dar problema, tem cara. Não, mas foi Deus que falou comigo, foi Deus. Ele quer mostrar. Eu sou o cabeça, eu quer sou o mostrar marido. uma espiritualidade que não é necessário. Irmãos, o princípio da base espiritual é humildade, arrependimento, irmão. Não é tu querer dizer que tu tem um cargo, que tu é o cabeça, que tu manda. Muito bem. Quando ele está subindo um monte, daqui a pouco o filho, ele andava com o pai dele. Ele conhecia as práticas de adoração. Ele disse assim, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, que era tipo uma faca, pra você entender. Eu estou vendo o fogo, para fazer o fogo, a madeira e tal. E o cordeiro? Ele conhecia as práticas de adoração. E o cordeiro? O que o Abraão falou? Meu filho, o negócio é o seguinte, assim, ó. O cordeiro é tu hoje, meu filho, é contigo. Deus mandou e acabou. E eu entrar, sei lá o que aconteceu com o menino. O que ele falou? Que coisa, irmão. Às vezes eu choro lembrando disso. Aleluia. Meu filho, olha o amor que ele tratou. Meu filho, o cordeiro, Deus proverá. Irmãos, um líder, às vezes, irmão, assim, ó, Deus mostra as coisas para o líder. Não é para ele sair, usar o púlpito para dar-lhe pau, arrebentar. Não, aqui tem doutrina. Irmão, misericórdia, irmão. Teve coisa na igreja que Deus me mostrou de pessoas, eu sabia, Deus me mostrou a vida das pessoas. Eu nunca falei nada para eles, porque era para orar só. Orar, buscar Deus. Né? Não, agora não. Vou pegar e ó. Ah, não, deixa chegar quarta-feira agora. Irmão, não é de Deus isso aí. Não é de Deus. Meu filho, o cordeiro, Deus proverá. Deus proverá. E conta-se a história judaica. Um dia eu preguei sobre isso aí, depois fiquei sabendo que realmente aconteceu. Eu nem sabia.
que Abraão sentou com seu filho, explicou, Isaac compreendeu e aceitou. E é tremendo, pastor, pegando esse gancho aí, a palavra de Deus ali, quando a Bíblia fala que Abraão amarrou o Isaac no altar, a palavra usada é a palavra no hebraico akedar, Aleluia. que significa desamarrar. E até hoje é comemorado entre os judeus o dia do akedar, o dia em que Deus fez com que Abraão desamarrasse de dentro dele aquilo pelo qual ele estava pegado. Oh, que coisa tremenda. Então é tremendo, quando Abraão amarrou Isaac no altar, a palavra usada é desamarrar de dentro de si. Bah. A ideia é desamarrar dentro dele, ou seja, Nunca ele tinha estava ouvido tão isso. Lindo, agarrado lindo. a Isaac que ele precisava se desagarrar. E quando ele amarrou foi quando Deus soube que Abraão estava se Mas desapegando. então, tem vários Isaques na nossa vida, hein? É aí é que tá. O povo judeu hoje realiza uma cerimônia em que os judeus, eles colocam tudo pelo qual eles estão apegados demais nessa terra. É mesmo? Diante do altar de Deus. É uma coisa fantástica, uma coisa Fica aí, extraordinária. meu irmão. Fica aí. Coisa extraordinária. Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma programação. Irmã Tainê, Eu não consegui concluir meu pensamento, pastor. Agora 1 minuto, vai acabar. 2 minutos, quantos minutos nós temos? Querida irmã Tainê. Horário, pastor. Hã? Acabou o horário. Volta ou não volta? Precisamos encerrar, pastor. E precisamos que ele retorne aqui. Com certeza, para ele concluir essa questão aí do Muito bem, Isaac. meus irmãos. Deus abençoe a todos. Até a próxima programação. Deus abençoe, A paz do meus Senhor. irmãos. Tchau, Lili. Tchau, Gigi. Senhor. No meio